Voltei mais rápido que o The Flash para gravar a avaliação 2, a correção da avaliação 2 aí, galera. Vamos lá então, vou preencher aqui, ó, fazer os procedimentos, né? Por meu nome, por a turma, coisa linda. E vamos lá ler para vocês a avaliação 2 e fazer alguns comentários, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. O fluxo migratório possui diversas formas de ser classificado. A gente está falando então de migração, capacidade migratória, a intenção da migração, né? Considerando, vamos lá, espaço de deslocamento, se é interno, se é externo, se é intrarregional, interregional, o tempo de permanência, se é temporário, se é diário, se é pendular, se é sazonal, se é permanente, né? E a forma de ocorrência, se é planejado, se é espontânea ou se é forçada, tá bom? Então, essas 3 classificações gerais aí da forma de ocorrência desses movimentos. A partir disso, identifique a afirmação falsa sobre estes fluxos. Então, qual delas está incorreta? Vamos lá, galera. Transumância refere-se a deslocamento temporário, pois, após um período sazonal, o imigrante ou o migrante retorna ao seu local de origem. Transumância, migração sazonal ou migração temporária é a mesma coisa, são só nomes diferentes para o mesmo processo. Então, essa aí está corretíssima, né? Transumância se refere a deslocamento temporário. Após um período sazonal, o migrante retorna ao seu local de origem, bem certinho. Vamos lá, segunda. Migração pendular. Pendular que vem de pêndulo, aquele negócio do relógio antigo que fica tum, 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 tum. Né? Migração pendular ocorre quando um trabalhador desloca-se diariamente de um município a outro para trabalhar. Né? Migração pendular, também chamada de migração diária. É aquele cara que mora numa cidadezinha ao lado de uma outra maior, né? Ou, enfim, mora numa cidade, se desloca todo dia, vai lá, sai de casa, pega o carro, pega o ônibus, né? E vai para outra cidade, trabalha. Durante o fim do expediente, ele volta para sua casa para dormir, para jantar, para dormir, para descansar, que no outro dia ele vai fazer a mesma coisa, né? Faz tipo um pêndulo, tum, 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 né? Vai e volta, todo dia, todo dia, todo dia, tá certo? Então tá bem certinho essa daí também. Migração pendular é a migração diária que o trabalhador faz para ir trabalhar numa cidade e volta. Né? Ele sai da cidade, esse é o ponto, tá bom? Só para vocês se ligarem que por isso que é uma migração. Ele sai de uma cidade, vai para outra, depois volta para sua cidade. Sai dessa cidade, vai para outra, depois volta para sua cidade. Por isso, migração diária ou pendular. Terceira, no Haiti, a ocorrência de um abalo sísmico no ano de 2010 levou milhares de habitantes a realizar o processo de migração forçada. Sim, né? Migração forçada pode acontecer por conta de um desastre ambiental, de um desastre natural. Foi o que aconteceu lá no ano de 2010 no Haiti, né? Vários haitianos saíram do país de origem de forma forçada, né? Porque estavam sem condições de manter a dignidade humana e foram para outros lugares. Né? E por último, deve ser essa aí que é a errada, né? O indivíduo que desloca-se de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, então ele sai de Santa Catarina, aqui na região sul, e vai para o Rio Grande do Sul, também na região sul, está realizando uma migração interna interregional. Né? O oposto da interregional é a intrarregional. E aí vamos lembrar, inter quer dizer entre regiões. Então, se é entre regiões, ele precisa sair de uma e ir para outra. Intra quer dizer dentro. Então, é dentro da mesma região. Se o cara está saindo de Santa Catarina e indo para o Rio Grande do Sul, ele está fazendo uma migração intra. Né? Interna, nacional, mas é intra-regional. Então, ele não sai da região. Essa aqui está errada. É a falsa. Né? Teria que ser intra-regional aqui para estar certa. Então, assinalamos aí a falsa. Vamos para a próxima. Qual a melhor definição do conceito de aldeia global? Aldeia global, galera, é aquela percepção de que tudo está perto, né? Você tem um amigo no Japão, você conversa com um cara na Alemanha, sua amiga foi morar em Portugal e você fala com ela todo dia. É aquela ideia de que todo mundo está perto, que as distâncias foram encurtadas, que o tempo está mais rápido. Imagina, né? Vamos fazer uma comparação aqui para você ver como que o mundo evoluiu e ficou dinâmico. Para você mandar uma carta para... Você era de Portugal, você queria mandar uma carta para o seu parente que veio para o Brasil, aqui na colônia. Essa carta demoraria meses
para chegar e poderia até não chegar porque ela ia se perder, tá bom? Lá nos anos 1500 e pouco, 1600, né? Porque a gente não tinha tecnologia, não tinha serviços de correio capazes de fazer essa entrega de maneira veloz, né? Então demorava-se meses para conversar com uma pessoa de outro país, porque não se tinha essa tecnologia. Hoje não, você faz o WhatsApp ali, ó, cria o seu perfilzinho no Instagram, no Facebook, lá na sua rede social, no Twitter, né? Se você tiver o contato desse amigo, você manda quase que instantaneamente ali uma mensagem para ele, e ele pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Essa percepção de distanciamento encurtado e de tempo encurtado também é o que a gente chama de aldeia global. Vamos lá, então, para alternativas que melhor definem. Então, vamos lá. Reflete a percepção do encurtamento da distância pela tecnologia e pela globalização. Já é essa aqui, ó. Né? Vamos ver as outras. O que ele fala? Dificulta o estreitamento cultural e econômico, uma vez que os países passam a adotar atitudes protecionistas. Mas não é aldeia global. Isso aí é outra coisa. Isso aí é o protecionismo econômico. Né? Não garante o surgimento da cultura de massa, uma vez que permite o crescimento e a valorização da cultura local. Muito pelo contrário. A aldeia global, às vezes, ela destrói a cultura local, porque justamente ela cria essa ideia da cultura universal, da cultura global. Né? O cara vai, ao invés de ouvir música nacional, vai ouvir música internacional lá, vai ouvir Rihanna, vai ouvir Jay-Z, vai ouvir, sei lá, não sei os artistas ali, né? Ao invés de ouvir Bruno Marrone, por exemplo, que é música nacional, sei lá, né? Pode ouvir as duas? Pode, mas aqui a cultura nacional, ela acaba perdendo espaço para a cultura global, justamente porque a aldeia global, ela permite isso, esse rápido acesso, essa rápida conexão e distribuição de conteúdos, né, cria essa cultura universal, essa cultura global que a gente chama de cultura de massas. Então, essa aqui tá errada porque ela diz que não garante o surgimento da cultura de massa, né? Pelo contrário, ela garante. Vamos lá. O último aqui, ó. Indica o crescente isolamento social, uma vez que a sociedade torna-se cada vez mais individualista. Não, né? Pode ocorrer o isolamento social? Pode, a pessoa pode morar no seu quarto ali e ficar o dia inteiro na internet sozinha, quieta. Mas isso aí não quer dizer aldeia global. A aldeia global, a definição é essa aqui, ó. Reflete a percepção do encurtamento da distância e do tempo pela tecnologia e pela globalização. Essa é a correta. Vamos lá para a próxima. Sobre a definição do PIB, Produto Interno Bruto. Assinale a alternativa correta. O que é PIB, então? Apresenta a cotação do dólar em relação à moeda nacional na presente data. Isso não é PIB, isso é valor cambial, né? Taxa cambial, ou até, se você for usar isso para avaliar o poder de compra, paridade do poder de compra. Então vamos lá. Segundo aqui, ó. Apresenta os rendimentos acumulados de uma empresa ou de empresas e indivíduos de um país ao longo... Eita, li tudo errado. Vou ler de novo. Apresenta os rendimentos acumulados por empresas e indivíduos de um país ao longo de determinado período. Isso é o PIB, galera. Rendimentos acumulados por pessoas e empresas em um país, né, ao longo de determinado período. Vamos lá. Só para a gente ver o resto aqui, ó. Apresenta a renda média de cada habitante de um país em um ano. Isso aqui é PIB per capita. É quando você pega o PIB e divide pelo número de pessoas daquele país. Aí você vai ter o rendimento médio por habitante. E o último aqui, para a gente ver se está de incorreto, apresenta indicador de qualidade de vida da população de um país. Qualidade de vida, né, que seria calculado pelo IDH, não utiliza o PIB, ele utiliza o PIB per capita, renda por pessoa. Então está também incorreta, porque não tem nada a ver com o PIB aqui, e sim com o PIB per capita. Vamos lá, para a próxima. Considerando as etapas de consolidação do bloco econômico, assinale a alternativa incorreta. Então tem que lembrar lá dos estágios, né, da formação do bloco econômico. Zona de preferência tarifária, zona de livre comércio, zona aduaneira, né, zona de mercado comum, zona de união monetária, certo? Então tem que lembrar lá dos estágios. Então, vamos lá. Primeira, a zona de livre comércio, ou na etapa de livre comércio, os países membros reduzem ou eliminam barreiras financeiras e outras
para mercadorias comercializadas, né? Livre comércio sem barreira, tá certo? Na etapa conhecida como mercado comum, é adotado um sistema monetário único com padronização da moeda em seus países membros. Não é isso aqui ainda. Isso aqui é um estágio antes da união monetária, né? O mercado comum ele vai integrar pessoas, mercadorias e serviços, mas não moedas, né? Isso aí só vai acontecer no último estágio, que é a união monetária. Então, a incorreta é essa daqui. Mas vamos ver as outras. Na etapa de união aduaneira, são adotados para todos os países do bloco tarifas comuns de importação e exportação em relação às mercadorias aos países não membros. Então, ela é uma segunda etapa. Além de fazer, né, a zona de livre comércio, que é reduzir drasticamente os impostos para os países membros, para aqueles que participam do bloco, o segundo momento é, vamos todo mundo cobrar o mesmo imposto para os países de fora, né? Vamos alinhar essa questão para os países de fora. Todo mundo vai pagar e vai pedir o mesmo imposto. Ninguém vai pegar mais ou menos, né? A gente está um bloco, então todo mundo vai pensar igual. Então, essa é a etapa da união aduaneira, tá certo? E a próxima aqui, ó. Na zona de preferência tarifária, os países do bloco adotam taxas combinadas para alguns produtos comercializados entre si. Tá certo também, né? Preferência tarifária, você vai ter ali alguns equipamentos, ou alguns produtos, ou algumas mercadorias combinadas entre esse bloco, né, entre esses países do bloco, e todo mundo vai pagar o mesmo imposto. Ninguém vai pagar mais ou menos, né? Então, vocês viram aí que são estágios para se formar um bloco econômico. O mais desenvolvido até hoje no mundo é a União Europeia, porque ela tem todas as fases. Ela chegou na União Monetária, que não é só o mercado comum aqui, ó, por isso que está errado, né? Vou ler de novo, ó. A etapa conhecida como mercado comum é adotado um sistema monetário único, não é o sistema monetário adotado nessa hora. O sistema monetário é só adotado na união monetária, que é o último estágio. Então tá errado isso aqui. A demografia é a área científica da geografia responsável pelo estudo da população de maneira qualitativa e quantitativa. Suas ponderações permitem analisar o comportamento de diversos indicadores sociais, estabelecendo correlações entre os mesmos. Agora ele explicou o que é demografia. A partir dessas informações e seus conhecimentos sobre o tema, podemos afirmar que... Então ele quer saber o que é verdade sobre demografia. Densidade demográfica expressa a relação entre a população absoluta e a área do território. Bem certinho, já é essa aqui, ó. Né? Mas vamos ver as outras. Né? Densidade demográfica é habitantes, população absoluta, por território, quilômetros quadrados. Habitantes por quilômetros quadrados, tá bem certo. Agora a próxima. O conceito de populoso refere-se a uma grande população relativa. Não, galera. Populoso se refere à população absoluta. Quanto mais populoso, quer dizer que tem mais gente em quantidade, né? Total, 2 milhões, 1 bilhão e 300 milhões, igual lá na China, 1 bilhão e 200 milhões, igual na Índia, né? 200 e poucos milhões, igual no Brasil, 300 e tantos milhões, igual nos Estados Unidos, né? Então, o conceito de populoso se refere à população absoluta. Vamos lá ver o outro, ó. O conceito de povoado se refere à população absoluta. Não, é o contrário. O conceito de povoado se refere à população relativa. A relação entre habitantes por quilômetro quadrado. Ele pega a densidade demográfica e diz, olha, tem uma densidade demográfica muito alta. Então quer dizer que esse lugar é bastante povoado. Ou, esse lugar tem uma densidade demográfica muito baixa. Tem poucos habitantes por quilômetro quadrado. Então é um local pouco povoado. Né? Tá ao contrário aqui, ó. Para ficar certo, o relativo tinha que estar aqui embaixo e o absoluto tinha que estar aqui em cima. Aí ficaria certo as duas, né? O último aqui, ó. O crescimento absoluto considera somente a subtração da taxa de natalidade e taxa de mortalidade. O que ele está dizendo? Que o crescimento total de uma população de um lugar, né, é calculado somente com taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Está errado, porque, além disso, né, que é o crescimento vegetativo, essa diferença aí, ele considera também os imigrantes que chegam e os emigrantes que saem. Então, o cálculo de crescimento absoluto é natalidade menos mortalidade mais imigração menos
emigração, né? Isso é o crescimento absoluto. Então, está incorreto isso aqui também. A única certa é a primeira aqui, ó. Vamos lá para a próxima. Thomas Robert Malthus, célebre filósofo e matemático britânico, elaborou uma das teorias demográficas mais importantes do seu tempo, a teoria malthusiana. Esta, mesmo já amplamente debatida e refutada ao longo da história, né, teve vários problemas aí, várias contestações, acabou servindo de base para o desenvolvimento de outras teorias de destaque. Julgue as afirmações abaixo a respeito das teorias demográficas e assinale a alternativa falsa sobre o tema. Vamos lá. A teoria malthusiana clássica pregava a sujeição moral, não fazer filho, não ter relação sexual. E era contra a adoção de medidas contraceptivas, né? Não se tinha ali o incentivo a utilizar camisinha, né? Fazer alguma coisa que impedisse a concepção, mesmo havendo o ato sexual. Então, essa aí está corretíssima. Era bem isso a teoria malthusiana. A teoria neomalthusiana incentivou a adoção do planejamento familiar, o uso de métodos contraceptivos e a esterilização em massa, principalmente na população mais pobre. Foi exatamente isso que rolou, né? A adoção de planejamento familiar, faz filho só quem pode, né? O uso de métodos contraceptivos, não faz filho, galera. Pode fazer relação sexual, mas não faz filho. Usa a camisinha, usa a pílula anticoncepcional, né? Faz ali o seu controle contraceptivo. Não produza filhos se você não tem condições, né? E esterilização em massa, isso aí também rolou e foi um dos pontos controversos na época, né? Tirar a capacidade de pessoas se reproduzir, isso aí foi extremamente criticado por essa base teórica, né? Não era uma coisa ética a se fazer na população, porque justamente afetava os mais pobres. Isso aí era proposto só para a população pobre, né? Controlar a quantidade de gente pobre no mundo, porque para eles os culpados eram os pobres, tá bom? Então, terceiro aqui, ó, essa aqui também é verdadeira, né? Ele está pedindo a falsa. A teoria reformista ou teoria marxista culpava os mais pobres pela explosão demográfica, destacando o impacto da desigualdade social e a concentração de renda, frutos da lógica do sistema capitalista. Ele não culpava o mais pobre, ele culpava justamente a lógica capitalista, né? Do qual o pobre era uma consequência, não era a causa, né? Só existia a pobreza porque existia a concentração de renda. Então, ele não culpava o pobre, ele está incorreto isso daqui, ó. Né? A ideia era que ele queria colocar a culpa não no pobre, como era na teoria malthusiana, não no pobre, como era na teoria malthusiana, né? Ele queria que a culpa fosse do sistema. A lógica da teoria reformista era que o pobre não era culpado. Ter muito pobre não era o problema. O problema era que muita gente tinha muita grana, pouca gente tinha muita grana e muita gente não tinha quase nada, né? Essa desigualdade que era o problema social mais preocupante, tá certo? Então, tá errada essa daí, ó. E por último, a teoria ecomalthusiana alerta sobre o impacto do consumismo e do desperdício de recursos no meio ambiente, refletindo sobre a responsabilidade e sustentabilidade destes para gerações futuras. É exatamente isso, né? Ela pega ali essa questão da superpopulação da teoria malthusiana, mas coloca isso numa vertente ecológica. Muita gente consumindo muito vai dar problema lá na frente. Né? Então tá bem certinho essa daí também. Próxima questão, vamos lá. É possível listar inúmeros fatores de atração e repulsão de povoamento em determinado território. Isso aí vocês já viram várias vezes, né, galera? Vamos lá para ver então. A partir dos seus conhecimentos sobre o tema, assinar a alternativa incorreta. Ele quer saber a falsa. Climas extremos são fatores que impedem a formação de áreas densamente povoadas. Tá certo, não é incorreto. Escassez de recurso hídrico é um elemento de repulsão de povoamento. Tá certo. Ele quer saber a incorreta. Relevos muito acidentados ou com declive acentuado favorecem o povoamento. A área montanhosa não favorece o povoamento. Então essa aqui está incorreta. Por último ali, ó, a fertilidade elevada de um terreno garante uma qualidade atrativa de povoamento, tá certo? Né? Então, a única errada é a 3 ali, ó, relevos muito acidentados ou com declive favorecem o povoamento. Na verdade, é o contrário. Próximo ali, ó.
Essa aí tá bem grande, né? Tem que olhar bem atentamente para ela, ó. Tem mais 3 ainda, mas vamos lá. A teoria de transição demográfica utiliza a representação da distribuição de habitantes por faixas etárias e gênero, conhecida como pirâmide etária, para discutir alterações em indicadores demográficos como natalidade, mortalidade, fecundidade, que é o número de filhos por mulher, longevidade, que é a expectativa de vida, e população economicamente ativa, que são os adultos que trabalham, né? Através destes, é possível analisarmos a capacidade produtiva de um país. Quanto ele produz, quanto ele gera de renda, se ele está em crescimento econômico ou não. Né? Seus padrões de desenvolvimento, investimento em saúde, educação ou incentivo à adoção de métodos contraceptivos ou planejamento familiar. Tudo isso aí dá para ver numa pirâmide etária ou numa sucessão de pirâmides etárias de um país, certo? Considerando essas informações, avalie as alternativas abaixo e assinale a que melhor descreve cada fase. Então, ele está dizendo aqui, ó, a que melhor descreve. Então, ele quer a correta. Durante a segunda e a terceira fases, ocorre consolidação da pirâmide adulta. Tudo bem. Nota-se o aumento da longevidade e da fecundidade e da população economicamente ativa após investimentos em saúde. Nesse período, em ambos os momentos, fase 1 e fase 2, verifica-se a diminuição da base da pirâmide, onde encontra a população jovem, devido à adoção de métodos contraceptivos e planejamento familiar. Tá errado. Na fase 2, a base da pirâmide não diminui, ela tá grande ainda. Por quê? Isso aí só vai acontecer na fase 3, quando se adota planejamento familiar, investimento em educação. Na fase 2, a base ainda tá grandona, né? Eles querem simplesmente no começo alargar o topo, alargar o meio e o topo. A base continua grande, então essa aí está incorreta. Próxima ali, ó. A fase 4 apresenta uma pirâmide envelhecida. Nesse contexto, a queda da população economicamente ativa e das taxas de natalidade e mortalidade, paralelamente ao aumento da longevidade, estreitam a base e o meio da pirâmide, enquanto o topo torna-se mais largo. Bem certinho, né? Diminui a base, diminui o meio, diminui a natalidade, a população economicamente ativa, a longevidade aumenta, né? Essa configuração leva a uma crise da previdência, onde o país não consegue mais arcar com o pagamento da aposentadoria dos idosos. Bem certinho, né? Por quê? Você vai ter um topo muito largo e um meio e uma base muito estreitas. Eles não vão se sustentar. O meio, que é o que sustenta a pirâmide, a sociedade, que são os adultos que pagam impostos, que vivem, que trabalham, não vão conseguir bancar nem uma base muito pequena e não vão ser repostos por essa base muito pequena no futuro, né? Pouca criança nascendo. E o topo da pirâmide vai ter um custo muito alto, por quê? Porque você tem que pagar a aposentadoria desses velhos, né? Então, a correta é essa daqui, ó. Vamos ver as outras. O que está acontecendo aqui, ó. Na fase 5, temos uma pirâmide rejuvenescida. Beleza, é isso aí mesmo. Nela, os países passam a controlar ainda mais a taxa de natalidade e fecundidade. Já começou errado, porque eles estão incentivando. Na fase 5, alguns países pagam para as famílias terem mais filhos, né? Passam a impor regras mais severas à entrada de imigrantes. Não porque imigrante resolve o problema de falta de mão de obra, né, de adultos a curto prazo. Você incentiva as famílias a terem filhos, isso vai gerar uma consequência positiva a longo prazo, ter mais adultos. Mas no início você precisa incentivar a entrada de pessoas que possam trabalhar, dos imigrantes, né? Então tá tudo errado aí, ó. Pois esses ocupam postos de emprego da população economicamente ativa local, que agravaria ainda mais a questão econômica. Não agrava porque eles precisam dessa mão de obra, desses imigrantes, para gerar impostos, para gerar dividendos para a economia, tá bom? Os governos forçam idosos a trabalhar mais, estendendo o tempo de contribuição obrigatório, já que a qualidade de vida permite uma maior longevidade da população. Isso não está totalmente errado. Tem países que aumentam, sim, o tempo de contribuição dos idosos. O Brasil é um exemplo, né? Aumentou aí alguns anos de trabalho dos idosos para que a população pudesse contribuir um pouco mais com a previdência, tá? Então, essa parte aí não está tão errada assim, embora não seja uma solução tão prática, né? Vamos lá para a próxima, ó. Na primeira fase, ocorre a chamada pirâmide etária jovem, né? Tanto a taxa de natalidade quanto a de fecundidade e mortalidade são elevadas. Portanto, temos também
uma longevidade, uma população economicamente ativa muito altas. Essa última parte aí está errada. Longevidade na primeira fase não é alta, as pessoas morrem muito rápido e muito jovens, né? A grande maioria vivem pouco. E a população economicamente ativa também não é tão grande. A pirâmide ela é apertada do meio e no topo, né? Então, essa aqui está incorreta. A única correta lá é a segunda alternativa. Vamos para a próxima. Assinar a alternativa que contém a afirmação verdadeira dentre as listadas abaixo. Então, ele está falando aí de algumas afirmações, né? Já dá para ver aí que é sobre o índice de Gini e o IDH, e ele quer saber a correta. O índice de Gini, próximo a zero, indica que o país possui desigualdade social extrema. O índice de Gini, galera, ele vai de 0 a 1, e quanto mais próximo de zero, é melhor. E ele mede a desigualdade. Então, se está próximo de zero, não é desigualdade extrema, é igualdade, né? Ele está falando do contrário. Mas vamos ver ali as próximas, né? Ele quer achar a verdadeira. O índice de desenvolvimento humano considera a taxa de fecundidade como um dos elementos para o seu cálculo. Taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Não entra no cálculo do IDH. No cálculo do IDH entra longevidade, né, esperança de vida, entra tempo de estudo e tempo de permanência escolar, né, se você está enquadrado ali nessa questão de educação, e renda per capita. Não entra a fecundidade. Então, é falso também essa alternativa aqui, ó. A próxima, o IDH próximo a zero indica que o país possui bons indicadores de saúde, renda e educação. Não. Né? O IDH ele também vai de 0 a 1, mas quanto mais próximo de 1, melhor. Né? Ele é o contrário, ele é o oposto do índice de Gini. O índice de Gini, quanto mais próximo de 0, melhor. O IDH, quanto mais próximo de 1, melhor. Quer dizer que ele é mais desenvolvido, tem mais qualidade de vida. Então está errado. E a última aqui, ó, o índice de Gini indica o grau de concentração de renda, né, de igualdade social, de igualdade de renda de um país. Então, sim, está certo essa daqui, né? O índice de Gini ele mede essa questão da concentração, se o país é desigual ou se ele tem uma igualdade de renda plena. Então, a única que está certa é essa última. O índice de Gini indica o grau de concentração de renda de um país. Se for próximo de 0, tá bom. Se for próximo de 1, tá ruim. Por último, galera, vamos lá para ver. Algumas formas de migração possuem características próprias para sua definição, como é o caso dos refugiados, do nomadismo ou da fuga de cérebros. São 3 características aí, ou classificações específicas de migração, né? Refugiados são aqueles que são perseguidos ou por algum grupo religioso, ou por uma questão racial, ou por uma questão política, né? Tem vários fatores aí que definem o que é um refugiado, tá bom? Isso é definido pela ONU. Nomadismo são aqueles que não têm habitação fixa, né? Ficam transitando de um lugar para outro em busca de abrigo e alimentos. Aí já era mais primitivo, mas ainda existe no mundo, tá? E fuga de cérebros são os cientistas que estudam em um país, seu país de origem geralmente, mas que vão em busca de empregos nos países mais desenvolvidos para ganhar um salário melhor, porque geralmente a população, a profissão dele é mais valorizada nos países mais ricos, tá bom? Então vamos lá achar a alternativa correta sobre esses 3 termos aí, ó. Vamos lá. O nomadismo refere a esse movimento diário de um empregado ao sair de sua casa dirigir-se para o seu local de trabalho. Isso aí é migração pendular, mais ou menos explicada ainda, né? Tá errado isso daí. Não tem nada a ver com nomadismo. Fuga de cérebros é a expressão utilizada para classificar a migração de mão de obra qualificada de seu país de origem para outro com melhor remuneração da sua formação. Bem isso daí, a gente já explicou agora. Vamos lá. Os refugiados migram de seu local de origem exclusivamente devido a catástrofes ambientais, como furacões, terremotos e erupções vulcânicas. Primeiro, que não seria exclusivamente, são vários critérios. O segundo, que refugiados, não existe hoje uma categoria de refugiados ambientais ou refugiados climáticos, né? Está em discussão, mas ela ainda não existe. Refugiados eles podem ser classificados como esse termo por outros pontos, mas não por uma questão ambiental. Quando é ambiental, ele é um migrante forçado, mas não é um refugiado. Tá bom? E por último, ali, ó, o nomadismo é um fenômeno migratório
Eita, me perdi. O nomadismo é um fenômeno migratório que já não acontece atualmente, nem mesmo nas sociedades mais tradicionais, que já se sedentarizaram. Acabei de falar que ainda é possível encontrar. Não é comum, mas ainda acontece, né? Então, ainda acontece, está incorreto. A única certa é sobre a fuga de cérebros. Vamos ver a nossa nota. Né, ó. Termina a avaliação, aí vocês vão ver aqui, ver pontuação, 10 de 10, fizemos uma prova bem gabaritada, certo? Então, essa aí fica a correção para vocês da prova 2. Lembrando que a prova de REC ela vai fazer a mesma lógica da prova 3, 5 questões da prova 1, 5 da prova 2, e aí vocês vão lá, fazem essa prova no dia 8, né, na quarta-feira que vem, e vou deixar ela aberta durante várias horas, tá bom? E aí a gente termina o primeiro trimestre. Beleza, galera? Então fica assim. Abraço para vocês. Boa prova. Estudem, tá bom? E boa sorte. Falou, tchau, tchau.